Olá, alunos do oitavo ano. Então vamos começar a nossa revisão. O primeiro sistema que nós vamos revisar é o sistema digestório. Sistema digestório também pode ser chamado de sistema digestivo. Então, você tem uma imagem aqui que representa, né, os componentes, os órgãos que fazem parte desse sistema, começando lá da boca, né, onde é feita a mastigação e a deglutição do alimento. Então, esse alimento ele vai percorrer os canais, a faringe, o esôfago, até chegar ao estômago. Lá no estômago, ele sofre a ação de algumas enzimas digestivas que transformam esse alimento em partículas, moléculas cada vez menores, que nós chamamos de nutrientes. Então, depois esse alimento vai percorrer o intestino delgado, ou também chamado de intestino fino, onde é feita a absorção desses nutrientes e eles são jogados na corrente sanguínea e distribuídos para as células de todo o nosso corpo. Nutrientes como carboidratos, lipídios, proteínas, que são importantes para o funcionamento das células. Depois, aquele resto que o corpo não aproveitou mais é conduzido pelo intestino grosso até a porção final do sistema digestivo, onde é eliminado. Então, a função principal do nosso sistema digestivo é justamente processar, ou seja, digerir esse alimento, transformar ele em moléculas cada vez menores, que nós chamamos de nutrientes, e também fazer a absorção desses nutrientes e a condução deles para a corrente sanguínea, para eles serem distribuídos pelo corpo. E também eles eliminam aquele material que o corpo não aproveitou. Mas todo esse processo é garantido graças a todos os órgãos, né? A ação conjunta de todos os órgãos que compõem esse sistema e também de algumas glândulas que nós chamamos de glândulas acessórias ou também de glândulas anexas, como o fígado, o pâncreas, a vesícula biliar. Mas nós já vamos falar mais sobre isso. Então, esse sistema ele pode ser dividido em três partes, começando pelo tubo digestório alto, que é a boca, a faringe e o esôfago, o tubo digestório médio, que é o estômago, o intestino delgado, né, e todas as partes do intestino delgado, tubo digestório baixo, que inclui basicamente o intestino grosso e todas as partes que compõem o intestino grosso. Então essas são as três partes básicas. E você tem também os órgãos anexos, que é justamente as glândulas salivares que produzem a saliva, né, os dentes que envolvidos na mastigação, a língua na deglutição, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Nós já vamos falar melhor sobre eles. Bom, então essa é a configuração, né, do nosso sistema digestório e os órgãos que a compõem. Então tá aqui, começando pela boca, né, a cavidade bucal, a língua, ali também estão presentes as glândulas salivares. Então esse alimento é conduzido pelo esôfago, que é esse canal maior, até o estômago. No estômago ele sofre a ação das enzimas. Depois ele passa pelo intestino delgado, né, onde é feita a absorção dos nutrientes. E por fim os restos que são eliminados através das partes do intestino grosso. Então esses são os componentes da estrutura básica do sistema digestório. Vamos estudar aquelas três partes especificamente, começando pelo tubo digestório alto. Ele é formado pela boca, pela faringe e pelo esôfago. Então aqui você tem a boca, onde estão os dentes, né? Os dentes que são responsáveis pela mastigação e a trituração do alimento, né, em partículas menores. Você tem aqui também a língua, que auxilia na deglutição. Aqui não aparece, mas você tem as glândulas sublinguais que estão abaixo da língua e produzem a saliva que vai ajudar a formar aquele bolo alimentar, né, para ele percorrer o sistema digestivo. E também contém ali algumas enzimas digestivas que digerem principalmente carboidratos como o amido. Por isso que essa enzima é chamada de amilase salivar, porque ela digere justamente o amido, então a digestão já começa justamente na boca. Aqui você tem uma imagem mais, né, um corte transversal, mostrando justamente toda a cavidade bucal. Você tem aqui a boca, os dentes, né, a língua, aí você tem aqui os ossos, né, do céu da boca, que é chamado de palato duro e palato mole. Depois você tem aqui na garganta, né, a faringe, que é o primeiro tubo. É interessante falar porque a faringe é um órgão comum, tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. O ar também percorre a faringe, assim como o alimento. Quando ele chega aqui na epiglote, que é essa válvula aqui, olha, a epiglote ela vai controlar a passagem aqui do ar para o sistema respiratório e do alimento para o sistema digestivo. Pode acontecer de você engasgar esse epiglote ali, né, permitir a passagem de alimento para o sistema respiratório, e aí você tosse para eliminar o alimento do sistema respiratório, porque ele tem que ir para o sistema digestivo. Então, a partir da faringe, a epiglote, então, conduz o alimento até o esôfago, que é o primeiro canal, justamente onde termina o tubo digestório alto.
Então você tem justamente aqui a ação da epiglote. Então aqui formado o bolo alimentar. Esse bolo alimentar, através da epiglote, olha, ela fecha o canal do sistema respiratório e permite a passagem do alimento pelo esôfago, que é o sistema digestivo. Interessante falar também que o esôfago, que é esse canal que conduz o alimento até o estômago, ele realiza um tipo de movimento, assim como todo o sistema digestório, também os intestinos, que é chamado de movimento peristáltico. Então o alimento ele não serve, ele não desce só por gravidade. Veja que a parede do esôfago ela sofre umas invaginações, fazendo com que pressione o alimento para baixo. Ó. Veja que ela vai mudando a forma e ajudando a conduzir o alimento até o estômago para ele sofrer a ação das enzimas digestivas. Então, esse era o tubo digestório alto. O tubo digestório médio, ele é formado pelo estômago e o intestino delgado, que é dividido em 3 partes. Então você tem aqui, olha, o estômago, né, nessa imagem aqui da esquerda, o estômago, o duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado, aí você tem o início do intestino delgado, você chega numa região chamada de jejunum íleo, que é justamente onde é feita a absorção dos nutrientes. Ali você tem células específicas que fazem a absorção dos nutrientes e a condução deles para a corrente sanguínea. Então você tem aqui em cima mostrando justamente a ação do estômago e das enzimas digestivas, principalmente enzimas que digerem proteínas, elas são lançadas aqui no estômago. Então os alimentos que são ricos em proteínas começam a ser digeridos justamente no estômago. A partir do estômago, o alimento ele vai até o duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado. Lá no duodeno, que está mostrando aqui na imagem para vocês e aqui embaixo, o duodeno ele justamente recebe alguns canais que vêm do fígado e do pâncreas e da vesícula biliar também. Então, essas glândulas elas vão liberar esses órgãos anexos, vão liberar ali outras enzimas digestivas. Então, o pâncreas libera ali enzimas que vão auxiliar na digestão de carboidratos, e a vesícula biliar libera a bile, justamente a bile que é responsável por emulsificar, ou seja, né, fazer o processo de digestão das gorduras. Então, ou seja, no duodeno, essa porção inicial, ainda está acontecendo digestão. Ali tem alguns canais que conduzem essas substâncias até o duodeno e elas vão ali agir na digestão para gerar esses nutrientes. Depois, o alimento, veja aqui representado, ele está percorre o intestino delgado, né, que é esse emaranhado de canais, e ele vai passar por essas regiões chamadas de jejunum íleo, onde é feita justamente a absorção dos nutrientes, né, carboidratos, lipídios, proteínas, sais minerais, e eles são conduzidos para a corrente sanguínea. Então, esse é o tubo digestório médio. E por último, o tubo digestório baixo, que é formado por... desculpa, só voltando aqui um pouquinho, tinha uma imagem ainda, justamente mostrando aquelas glândulas anexas, ó. O fígado, a vesícula biliar, o pâncreas aqui atrás do estômago. Ó. Veja que eles desembocam, canais, eles vão desembocar justamente aqui nesse duodeno. A vesícula biliar desemboca no duodeno, né? O pâncreas desemboca também aqui no duodeno, e eles liberam ali substâncias, enzimas digestivas. Então, o tubo digestório baixo é formado basicamente pelo intestino grosso e ele é dividido em partes. Começando aqui, olha, pela imagem da direita aqui para vocês, então a porção final aqui do intestino delgado, onde começa o intestino grosso. O intestino grosso ele tem aqui essa parte inicial chamada de ceco, onde tem o apêndice, que muitas vezes pode inflamar e algumas pessoas têm que retirar. E aí você tem o colo ascendente do intestino grosso, que é a parte que sobe, por isso que é chamado de ascendente, o colo transverso, o colo descendente e o colo sigmoide, que é o nome dessa curvinha aqui que ele sofre. E por último, você tem o reto e o ânus, por onde é eliminado aqueles restos que o corpo não aproveita mais. Um papel importante também do intestino grosso é a reabsorção de água. Então, ele reabsorve a água que ainda está presente naquela massa, naquele bolo agora chamado de bolo fecal, e reabsorve aquela massa fica mais rígida e aí ela é eliminada. O que é interessante aqui nessa imagem também é mostrar os mesmos movimentos peristálticos feitos lá pelo esôfago para conduzir o alimento até o estômago. O intestino, tanto grosso quanto o intestino delgado, também realiza para auxiliar na condução do alimento. Tudo bem?
Então, essa era a nossa aula. A próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema respiratório. Era isso. Um abraço.